Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Senhor, aqui está a tua palavra e nós queremos nos deleitar nela. Nós queremos aprender mais do Senhor. Fala conosco, Deus. Ministra o nosso coração poderosamente. Vem, Senhor, trazer cura nesse lugar. Vem trazer, Senhor, transformação nesse lugar. Venha trazer libertação à nossa mente, à nossa alma, ao nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, caia por terra nesse lugar toda a indiferença. Caia por terra, Senhor, a tristeza. Caia por terra, Senhor, a angústia, Senhor. Caia por terra, Senhor, todo o mal, Senhor. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pode se assentar. Nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite acerca de libertação. Porque há necessidade muito grande, irmãos, de nós entendermos esse assunto que se fala tanto na igreja e que fala em tantas igrejas. E de fato o Senhor, Ele deseja levantar um povo liberto, Ele deseja formar um povo liberto. Ele deseja trabalhar no coração das pessoas, transformando, curando, restaurando, libertando, formando no coração dessas pessoas e na mente uma consciência do Evangelho, de quem é Jesus, do seu senhorio, e nós possamos andar nisso libertos. Perceba que o texto está falando. A Bíblia fala: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Porque o primeiro passo para a libertação é crer em Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Os judeus, obviamente ali, antes de ouvir o Evangelho, eles criam no judaísmo, eles criam talvez em outro, eles tinham outras crenças no coração deles, mas ali então Jesus começou a fazer o quê? A trazer os seus ensinamentos. Jesus começou a falar acerca do Evangelho, e aí Jesus percebeu no coração desses homens, porque esses homens começaram a segui-lo, começaram a caminhar com ele, começaram a dar ouvido, começaram a praticar o que Jesus ensinava. Então a Bíblia fala: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então, quantos aqui creem em Jesus? Amém? Então essa palavra não é só aos judeus, é para mim e para você também. Amém? Disse Jesus aos irmãos da Peniel Gonzaga que haviam crido nele. Amém? Porque nós cremos no Senhor. E então o que ele diz? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Então nós entendemos aqui, antes de falar libertação, precisamos crer e depois sermos discípulos. Ficar firme na palavra e sermos discípulos. E aí é que onde começa a compreensão do entendimento. Porque ser discípulo, irmãos, é ser comprometido. Ser discípulo é caminhar junto. Ser discípulo, diz a palavra, como o Senhor Jesus mesmo ensinou: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, depois vem e me siga. Então perceba que esse texto ele vai evoluindo. As pessoas tinham seu estilo de vida, os judeus viviam seu estilo de vida, eles ouviram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles creram no Senhor. E aí Jesus fala para ele: agora que vocês creram no que eu ensinei a vocês, eu vou ensinar o próximo passo. Se vocês ficarem firmes naquilo que vocês estão crendo, se vocês ficarem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Porque é isso que Jesus ele veio formar na sua igreja, discípulos. É isso que Jesus veio formar na terra, discípulos. E como eu falei aqui no começo, se ouve em muitos lugares, em muitas igrejas. Uma vez, eu lembro, eu estava aqui na porta e uma senhora passou e falou assim: rapaz, moço, por favor, tudo bem, boa tarde,
que dia é o culto de libertação aqui nessa igreja? Eu falei, todos. Ela, como? Eu falei, todos. Como assim? Não tem um culto de libertação? Eu falei, temos. Todos os cultos dessa igreja são cultos de libertação. Irmãos, obviamente eu entendi o que ela perguntou. Ela perguntou baseado numa crença, num entendimento, numa compreensão que está sendo falado aí fora em muitas igrejas. Hoje é o culto não sei do que. Hoje é o culto tal coisa. Pastor, está errado? Depende. Porque primeiro, quem decide o que vai ocorrer no culto é Jesus. É o Espírito Santo. Segundo, nós muitas vezes estamos dando mais ênfase naquilo que queremos falar do que verdadeiramente o que a palavra nos ensina a dizer. Então não tem nenhum problema, irmãos, falar de libertação. Nós só precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar primeiro. E esse texto, ele vai mostrando passo a passo. Os judeus ouviram no Senhor, ouviram o evangelho do Senhor. Os judeus creram nele, porque tem muita gente que não crê. Tem muita gente que vai num culto denominado de libertação numa igreja. Por quê? Porque ela está passando um perrengue, porque falaram para ela, fizeram macumba para ela. Uma vez me procurou uma moça, falou assim, pastor, eu preciso que você ore por nós, pela minha família, pelo meu marido, porque algum parente fez macumba para o meu marido e falaram que isso vai matar ele. Falei, irmã, primeiro, você não vai morrer em nome de Jesus. Segundo, você precisa estar firme numa igreja para aprender a palavra, para aprender a caminhar com Jesus, para ouvir o evangelho, e aí o evangelho vai transformar e você não vai ter medo de macumba nenhuma mais. Aí eu pergunto, infelizmente essa pessoa até hoje não está firme. Por quê? Porque na hora que é chamado para o discipulado, para caminhar, para ter comprometimento, muita gente não quer. Nós queremos o efeito desse discipulado. Qual que é o efeito do discipulado? É a libertação, obviamente. Obviamente, aquele que crê no Senhor, caminhar com Ele, ser discípulo de Jesus, vai ser liberto. Mas a grande verdade é que as pessoas, elas querem o quê? Falar, resolva o problema que eu tenho. Falaram que fizeram macumba, uma mandinga para a minha vida, colocaram minha boca no sapo, na perereca, no sei lá. Só que eu não quero essa urucubaca em cima de mim não, mas quer continuar vivendo a vida que vive. Eu quero falar para você, irmãos, que pior do que ter a boca, o nome na boca de um sapo, de uma perereca, de uma lontra, sei lá de onde, é viver o estilo de vida que a gente muitas vezes vive fora da palavra. Então, quando Jesus começa a ensinar acerca do que é libertação, nós temos que começar a compreender que essas amarrações que estão falando muitas vezes por aí, que as pessoas estão presas nelas e que existem, obviamente existem muitas e outras, mas nós precisamos entender que ser liberto disso tudo é começar em primeiro lugar, sermos libertos de nós mesmos, do nosso eu, sermos libertos da nossa maneira de ser, nossa maneira de crer, de levar a minha vida, do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, do jeito que me der na telha. Eu preciso de libertação se eu penso assim. Eu preciso de libertação. Pode estar tudo bem com você, mas se você pensa dessa maneira, você pensa contrário ao que Jesus ensina. Então você precisa ser liberto. E os demônios te amarrar é só questão de tempo. Então vamos prestar atenção no que Jesus está falando. Só nesse texto nós podemos ficar a noite inteira, mas nós vamos avançar. Disse Jesus aos discípulos, aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É alguém que não crê, passa a crer, fica firme na palavra e se torna discípulo. Agora anda num discipulado com Jesus. Pastor, o que é andar num discipulado com Jesus? É ser fiel à palavra, é viver uma vida de comunhão na igreja, com os irmãos,
é viver uma vida de acordo com as Escrituras, é viver uma vida servindo ao Senhor, é viver uma vida conforme a Bíblia ensina. Esse é o discipulado. E aí Jesus ele continua: depois que eu creio, fico firme na palavra, e eu me torno discípulo, o texto fala, aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vocês caminham. Então, irmãos, nós não podemos ignorar os processos. Você sair na rua, uma pessoa está passando um problema difícil, você fala para ela, você quer ser liberta? Ela vai fazer de tudo. Ela está lá vendo o marido chutar a casa inteira, beber todo dia. A pessoa está passando dificuldade, necessidade, uma luta, uma guerra, não dorme, vê espírito dentro de casa. Você vai falar para ela, você quer ser liberta? Fala, pelo amor de Deus, é claro que eu quero ser liberta. Chama o pastor aí, unge a minha casa. Só que, irmãos, não é só isso. Nós queremos viver uma vida liberta, nós temos que aprender o que a Bíblia fala. Nós temos que, de fato, crer no Senhor, permanecer firmes na palavra, decidir nos tornar discípulos, e a verdade vai nos libertar. E nesses processos, nós falhamos. Por quê? Porque nesses momentos começa a tocar na nossa vontade, começa a tocar no senhorio, aí eu começo a querer mandar na minha vida, ser dono de mim mesmo. O Senhor começa a me confrontar em áreas que eu não quero abrir mão de fazer do meu jeito. E aí a pessoa passa por um período enganada, achando que está tudo bem, mas daqui a pouco o pior aparece. Por quê? Porque nós precisamos aprender que libertação, o texto está falando aqui, nós temos que aprender a crer no Senhor, ficar firme na palavra, ser discípulo, e aí eu vou conhecer a verdade. E a verdade, ela vai me libertar. E a Bíblia está dizendo, porque se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? É Jesus quem liberta. Só que Jesus, irmãos, ele não entra em encontros casuais. Jesus não é um Deus de encontros casuais, como muita gente quer. Jesus é um Deus de aliança, de compromisso, de fidelidade, de caminhar todos os dias, de ser o Senhor da nossa vida. É esse tipo de compromisso que o Senhor quer conosco. Não existe outra forma, outro motivo. Não existe outro tipo de compromisso com Jesus, a não ser um compromisso integral. Cristo não aceita encontros casuais. O que é encontros casuais? O que muita gente faz. O bicho está pegando, eu vou para a igreja. O vazio tomou de um jeito, eu vou à igreja. Eu estou quase a afogar, eu vou à igreja. E quando está tudo bem? E quando o dinheiro tem no bolso? E quando está todo mundo com saúde na tua casa? E quando é fevereiro e tem carnaval? E aí? E quando é final de ano? E quando viaja para uma cidade que ninguém te conhece? E quando está de frente do computador, que ninguém está vendo? E aí? Nessas horas, Cristo também quer ser Senhor da minha vida. E quando os meus negócios estão indo de vento em polpa? E quando o meu casamento está tudo bem? E quando não há enfermidade na minha casa? Nessas horas também, Cristo quer ser o Senhor da minha casa. Quer participar? Quando você casa com alguém, você promete diante de Deus, diante do pastor, diante de quem quer que você escolheu lá, que hoje em dia ignoram os pastores no casamento e chama MC, mestre de cerimônia. Ou então chama uma amiga, não, eu considero muito esse amigo aqui, ele vai ministrar o nosso casamento. Vai, vê o que vai dar. É modinha, não, chamar um
mestre de cerimônia para fazer o meu casamento. Vai chamar o mestre de cerimônia na hora que der problema no teu casamento. Vai pedir para o mestre de cerimônia expulsar os demônios da tua casa, da tua família. E a gente se esquece. Então chama o pastor só na hora da cerimônia, que agora é a hora da festa, o pastor tem que ir embora. Que a festa vai rolar, o que deu já não está ali. Tem um monte por aí, irmãos. Então, quais são os momentos que Jesus tem que ser Senhor? Jesus não quer encontros casuais. Vai falar, agora abençoou, está tudo certo, agora vamos mais borne. Bagunça. DJ, toca aí, rebenta. Pô, pastor, não pode ter DJ no casamento? É claro que pode, irmão. É claro que pode, deve. Mas tem que ser as músicas de Jesus, varão. Tem que fazer aquele povo dançar as músicas do Senhor. Tem um monte de música na igreja que é dançante pra caramba. Que é legal pra caramba. Você vai fazer uma festa tremenda. Mas aquelas canções estão exaltando a Jesus. Aquelas letras ali estão exaltando o Senhor. Pastor, passam as músicas. Eu te passo. As músicas tem muito aí, irmão. E eu te mostro quem pode passar mais também. Tem um monte de música boa. Não perde nada para o mundo, não. Tem um monte de música boa que não perde nada para o mundo, não. E ó que eu não sou um cara chato em falar que toda música do mundo é do diabo, hein? Tem muita música que não é evangélica, mas ô música bonita da gota. Você acha, pastor? Claro que acho. Claro que acho. Música bonita. Que o camarada fez para a esposa, fez para os filhos. E tudo mais. Tudo tem o seu lugar. Ai, pastor, que pecado. Só tem que escutar música gospel. Então por que você assiste série na Netflix? Só assiste série gospel então, fariseu. Não é? Só almoça em restaurante gospel. Só vai passear no shopping gospel. Só vai na praia gospel. A gente entra numa religião tola e se esquece do Cristo da palavra. O mundo eu posso... Agora a música tem que ser gospel. Mas a série matando 500 lá, aí pode, aí não pode, aí não tem problema. Eu estou falando que tem problema? Não, mas presta atenção no que você assiste e no que você escuta. Por que a música tem que ser sacra, santa e o resto pode ser de qualquer jeito? Por que você vive uma luta? Por que você está me assistindo na tua casa aí? Tu está olhando o YouTube e está olhando a novela aí, ô fariseu? Desliga essa novela aí. Vai desligar o YouTube? É problema seu, vai deixar de ouvir a palavra. Mas tem gente que está lá, eu vou adorar a Deus em casa. Aí está lá, o olho no YouTube e o olho na novela. Olho no YouTube e olho na novela. Agora voltou a renascer, eu ouvi falar, né? É todo mundo assistindo aí o diabinho da garrafa. Você vai o diabinho te pegar na tua casa. Para de assistir esse negócio. Mas a música tem que ser gospel. Então, nós temos que entender o que a palavra nos ensina, irmãos. Muita religiosidade, muita barreirinha, e a gente se esquece da Bíblia. Então vamos ao que a palavra nos ensina. Nós temos que aprender que libertação é crer no Senhor, ficar firme na palavra, se entregar ao discipulado. É como vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Lucas capítulo 4, verso 17, a palavra diz, até o 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e ele encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu o que a Escritura
cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus está diante na sinagoga e fala para eles: olha, aquele que veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, aquele que veio pregar a boas novas, é este que vos fala. Hoje se cumpre as escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me capacitou para pregar a libertação, porque quem liberta é Jesus, irmãos. Quem liberta é Jesus. O que liberta é uma vida em Jesus. O que de fato é libertação? Libertação é o rompimento das cadeias das quais muitas vezes eu nem tenho consciência de que elas são existentes. Porém são cadeias espirituais que elas estão atuando na minha vida, impedindo que eu viva uma vida plena conforme a palavra de Deus. Então são cadeias que eu não estou vendo. São amarras que os meus olhos naturais não enxergam, mas espiritualmente essas amarras estão ali, impedindo que eu viva o melhor de Deus, impedindo que eu viva uma vida plena no Senhor, do Senhor para o Senhor, impedindo que eu viva um ministério para o Senhor, impedindo que eu viva um casamento pleno, uma vida de família plena, não perfeita, mas plena no Senhor. E nós vamos chegar à conclusão que a libertação, ela toca a todos nós, irmãos. A libertação, dentro das suas proporções e processos, ela é necessária na vida de cada um de nós, porque a libertação, ela não é um evento, a libertação é um estilo de vida, conforme a palavra, onde eu busco em Deus, e eu me mantenho em Deus liberto. Quando? Quando eu vivo as escrituras. A libertação é uma transformação da maneira de pensar. Tem muita gente que não manifesta demônio, mas a maneira de pensar leva para o buraco. Libertação é uma transformação da maneira de pensar, me fazendo compreender de forma clara o propósito de Deus para mim. Então, como falei, existem pessoas que não vão manifestar demônio, mas a maneira de pensar é uma maneira de pensar errada, não é bíblica, e a pessoa não muda, ela pensa daquele jeito, ela se move daquele jeito, ela não consegue mudar. Fala, cara, não viva assim, desse jeito você vai para o inferno. Não, a pessoa é firme ali, ela está presa naquele entendimento, ela não consegue enxergar que o estilo de vida, ou ela não quer enxergar que a maneira como ela conduz a sua vida é uma maneira errada, e dessa forma ela está presa. E ela está presa. Hoje, irmãos, é claro que eu continuo crendo que a possessão demoníaca, ela existe, é lógico que existe. Os demônios se apossam de pessoas hoje, mas eu creio também que Satanás, de uma certa forma, mudou um pouco a estratégia para atuar nas pessoas, e ele está atuando também numa forma onde está tomando a maneira que as pessoas pensam e conduzem as suas vidas. Você vê pessoas hoje que elas, embora estejam na igreja, mas elas têm uma forma de pensar, mesmo que alguém diga para ela que aquela forma de pensar não é bíblica, ela não abre mão. Ela está presa ali, fala, eu vou à igreja, mas eu penso assim e ninguém vai me mudar. Eu vou à igreja, porém, eu tenho essa filosofia e pronto. Oh, meu irmão, então, sinceramente, você só vem à igreja. Porque Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, depois venha e me segue. Então esse é o discipulado. O discipulado é o convite do Senhor. Fala, ó, você vai vir comigo, mas tem muita coisa que você vai ter que deixar.
Tem muita coisa que você vai ter que deixar a partir do momento que você decidiu andar comigo. Tem muitas coisas que não podem ir comigo. Então, se você quiser ir comigo, isso vai ter que ficar. Isso é libertação. E é nessa hora que a gente pipoca, irmãos. É nessa hora que a gente fala, não dá para ir tudo junto. Não dá, não. Tem coisa que a gente tem que abrir mão para caminhar com Jesus. Tem pensamentos e opiniões que eu tenho que mudar para caminhar com Jesus. Existem formas de crença, existem estruturas familiares de criação que você vai ter que abrir mão para andar com Jesus. Ah, mas meu pai me criou assim, minha família criou assim. Essa filosofia eu tenho desde a faculdade, que eu adquiri na faculdade, estudando. Olha, essa maneira de pensar eu adquiri depois de muita reflexão, muito estudo e tal. Pastor, ninguém mexe nisso. É um problema seu. Se você quer caminhar com Jesus e se estiver contra aquilo que a palavra ensina, se você quer andar com Jesus e ser liberto, você vai ter que abrir mão e viver para o Senhor. Então, irmãos, a gente vê que quando começa a chegar nessa hora, eu sempre digo aqui, a coisa mais cara da vida é a opinião, irmãos. A coisa mais cara da vida não é seu relógio, não é o seu carro, não é o seu apartamento, não é nenhum bem que você possa ter ou venha adquirir. A coisa mais cara da vida é a opinião. E ela é tão cara, ela é tão diabólica muitas vezes, que eu estou pregando aqui e você está formando dentro daquilo que eu estou pregando a sua opinião. Por quê? Porque são estruturas demoníacas. São estruturas demoníacas na mente das pessoas. Na maioria das vezes não há possessão de demônios, mas há uma dificuldade do romper de estruturas de pensamento. E essa maneira de pensar me impede de eu prosseguir em comunhão, me impede de eu prosseguir em crescimento, em avanço. Por quê? Porque eu não penso assim. O pastor está falando, mas eu não penso assim. Então vamos para as escrituras. Mas tem muita gente que mesmo quando vê as escrituras, fala, mas eu não penso assim. Não dá para caminhar com Jesus. Você vai ser um frequentador de igreja. Frequentador de igreja não é alguém que caminha com Jesus. Não se iluda. Não se iluda. Frequentador de igreja não é alguém que vai para o céu, irmãos. Não se iluda. É claro que aquele que vai para o céu, que tem Jesus no coração, enquanto estiver na terra, vai estar na igreja, que é o seu corpo. Que é o corpo de Cristo, que é onde Cristo fala, se manifesta, cura, transforma, dá destino para que nós possamos influenciar o mundo com o Evangelho, a igreja. Mas nem todo mundo que frequenta uma igreja vai para o céu. Não espere acontecer para me dar razão. Nem todo mundo que frequenta uma igreja vai para o céu. Você que assiste o culto online aí, nem todo mundo que assiste culto online vai para o céu. Nós precisamos, irmãos, abrir mão dos nossos pensamentos e ir porque a palavra fala. Então, libertação é a transformação da maneira de pensar. Hoje você vê alguém assim, e aí fulano, converti, converteu? Conta aí um pouquinho. Pô, cara, minha empresa era assim, agora está assado. Meu casamento está assim, agora estava assado. Cara, as coisas começaram. Mas aí, beleza. E você? Aí você vê a pessoa, continua pensando igual, agindo igual. Não, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho, irmãos, é a transformação do indivíduo. O Evangelho não são os acontecimentos do indivíduo. Porque, irmãos,
Você concorda comigo que a pessoa que não serve a Jesus, não frequenta uma igreja, a vida dela pode melhorar também? Você concorda comigo? Você conhece alguém que não frequenta igreja e a vida melhorou no decorrer dos anos? Eu conheço um monte. O cara mora melhor, o cara casou melhor, o cara tem um emprego melhor, ganha melhor, vive melhor. Porque os acontecimentos externos podem acontecer com qualquer um que adquirir uma disciplina diferente. Ora, o camarada começa a comer diferente, é claro que a saúde dele vai ser diferente. Ele começa a dormir diferente, é claro que a saúde, se ele se dedica ao estudo, ao crescimento profissional, é claro que com o decorrer dos anos o salário dele vai ser diferente, as oportunidades que ele vai ser diferente. Isso pode acontecer com qualquer um que se dedicar. Agora, a transformação do indivíduo, ninguém consegue sozinho. Só o poder do Espírito Santo é que faz na vida do ser humano. Só o poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo é que pode transformar o ser humano. E o Evangelho é isso. É a transformação do indivíduo. É a transformação do meu eu. É a transformação das minhas paixões, dos meus afetos. Isso é Evangelho. Por isso que Jesus fala: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Pois se alguém ama o mundo, não me ama. É o que Jesus falou. Aí você vê um monte de gente, frequentador de igreja, mas ainda ama o mundo. Pô, pastor, eu estou no processo. Tá bom, irmão. Mas eu não posso deixar de te lembrar. E também você ficar magoadinho porque você faz umas paradas erradas por aí, eu estou falando, é um problema seu também. Eu estou livre diante de Deus, eu tenho que te falar. Você não pode cochear entre dois senhores. Você tem que decidir. Você não pode ser crente quinta e domingo e na sexta e no sábado ir para a esbórnia. Você tem que converter tua sexta e teu sábado também. Porque é a transformação do indivíduo, Evangelho. Agora você está no processo, está tentando, está se esforçando. Amém, querido, vamos junto. Mas tu vai me ouvir falar sempre. Segura a onda aí. Segura a onda, vai me ouvir falar sempre. E se eu te ver e te conhecer, eu vou falar diretamente para você. Porque eu estou pregando a palavra, eu não sei onde você vai. Mas, irmão, esse negócio não é para ti não, e aí? O pastor se meter na minha vida, se não quer que eu se meta na sua vida, mude igreja. Porque eu sou pastor dessa paróquia aqui. E se tu frequenta essa paróquia aqui, eu vou me meter na tua vida. Eu vou apontar o dedo no teu nariz e falar: está em pecado, varão. Vamos caminhar com Jesus que a gente se ajuda. Ah, irmão, ixi, tem medo disso não. Jesus me chamou para isso. Não posso agradar você e desagradar o mestre. Aí o negócio pega para o meu lado. Aí fica ruim para mim. Você não vai me conseguir me defender do mestre. Ele me defende de você, agora você não me defende dele. Tá? Ele me defende de você. Vai se levantar contra mim? O mestre vai falar assim: oxe, fica quietinho que ele faz o que eu estou mandando. E aí você vai converter o coração. Agora, você me defender dele, você não consegue. Então, como diz o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia diz que Jesus é quem tem poder para libertar. Somente por meio da sua verdade, que é a palavra de Deus. Então, quais são os passos para a libertação? O primeiro deles que eu quero falar é: para ser liberto, eu preciso ter na minha vida o senhorio do Senhor. Já falei aqui. Jesus é Senhor da minha vida. Ele decide o que eu faço, como faço, com quem faço, a hora, o dia, a maneira e se eu faço ou não. Jesus é Senhor da nossa vida, irmãos. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é um dos passos para a libertação. Jesus tem que ser Senhor da minha vida. Eu tenho que tomar a decisão e falar: a partir de hoje, Jesus é o Senhor da minha vida. Vai ter momentos que Ele vai me desagradar. Vai ter momentos que a vontade dEle não vai combinar com a minha. E eu vou decidir pela dEle, porque a minha vai ficar em segundo plano. O Evangelho é isso. Para mim, para você, ninguém foge disso.
Segunda coisa, eu tenho que ter arrependimento e confessar pecado. Uma vida só é limpa espiritualmente se houver confissão de pecado. Então, isso é uma coisa que sumiu das igrejas. Você tem uma ideia? Tem uma das nossas igrejas, muito tempo atrás, um rapaz cometeu um delito muito grave. Não se sabe se ele abriu para a justiça, abriu para algum pastor, mas ele mudou de igreja e chegou numa das nossas igrejas. É um camarada bacana, servindo. O pastor só tem elogios a dar para ele. Mas um dia um pastor de uma outra igreja chegou para esse pastor e falou: olha, fulano ali deve uma situação muito grave. E esse pastor agora vai ter que conversar com ele para entender até onde isso é verdade. Por quê? Se eu tenho uma vida clara acerca de quem eu sou e os caminhos que eu passei, irmãos, quando alguém chega e fala, eu já vou ter, aquela pessoa, ela já vai ter o argumento certo. Fala, não, peraí, isso aqui já foi tratado assim, assado, já foi feito, já foi conversado, está tudo em paz, acabou, o assunto acaba ali. Mas as pessoas hoje, elas são um mistério, o ser humano hoje é um mistério. Só que, irmãos, diante do reino de Deus não existe mistério. Todo mistério é revelado. Então, nós temos que aprender a ter uma vida limpa, irmãos. Quando eu fui começar a namorar minha esposa, uma das primeiras coisas que eu fiz para ela, falar assim: eu vou contar para você o meu histórico, porque vão te contar. Então, já que vão querer contar, para te trazer descrédito à minha história, você vai ouvir da minha boca. Então, segura a onda aí, escuta aí. Se depois ainda você quiser casar comigo, irmão, não deu outra. Primeiro evento gospel, chegaram nela e falaram assim: ô Carla, precisa falar aí. O Wagner aí, ela é? Já estou sabendo, ele me contou. O assunto acabou? Acabou. Ué. Tinha tanto para conversar. O assunto acabou. Nós temos que aprender a ter uma vida, irmãos, transparente. O evangelho é confissão de pecado, irmãos. Então, irmãos, o Senhor te perdoou, mas se existem coisas que talvez ficou lá atrás, perante a justiça, perante algo, tem que trazer ao conhecimento de algumas pessoas, porque alguém vai querer trazer, alguém vai querer falar, o diabo vai querer te acusar, e existem coisas, irmãos, que muitas vezes, uma irmã aqui uma vez conversou com a Carla, uma coisa que perturbava muito a mente dela, 15 anos, irmãos, e quando ela conversou, elas chegaram à conclusão que aquilo não era nem tão grave, mas a irmã não conseguia entender. O diabo, porque a pessoa prendeu aquilo tantos anos, o diabo começou a querer acusar a mente, falar: você não é digno de fazer parte da obra, e isso e aquilo, e tal. Irmãos, era uma coisa relativamente simples, mas ela confessou ali, e o diabo perdeu o poder do engano, da mentira, da culpa. Falou: não, minha irmã, imagina, isso faz tanto tempo e tal, já conversou com o esposo, com a família, já está debaixo do sangue de Cristo, segue em frente. Ai, pastora, nossa, minha vida hoje mudou. Oh, irmãos, era uma coisa simples, mas o inimigo estava lá, ó, prendendo, sabe, irmãos? Então, decida ter uma vida transparente. Decida ter uma vida transparente. E outra, como está falando aqui, decida se arrepender mesmo dos seus pecados. Se arrependa. Você tem que abandonar pecado.
A vida com Jesus, irmãos, é abandono de pecado. Não dá para cochear entre dois senhores. Então você quer ser liberto? Arrepender de pecado e confessar pecado. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As pessoas hoje em dia, irmãos, elas são desonestas. Desonestas no que, irmãos? Desonestas na aliança. Eu sempre falo para alguns que eu converso, falo, olha, se você quer tudo de mim, você tem que entregar tudo de você também. Você não quer um pastor pela metade. Quem quer um pastor pela metade, irmãos? Quem decide ser membro de uma igreja para ter um pastor pela metade? Para ver o evangelho pela metade? Então, meu irmão, seja inteiro comigo também. Esse é o nosso trato diante de Deus. As pessoas querem tudo de você, mas nem sempre elas querem entregar tudo. Elas querem sugar você, mas elas não querem entregar tudo. Elas não querem ser leais. E relacionamentos saudáveis, irmãos, são relacionamentos inteiros. Relacionamentos saudáveis são relacionamentos íntegros. Se você entrou num casamento, entre por inteiro. Se você casou com essa moça, você casou com esse rapaz, seja inteiro com ele e com ela. Se você é membro de uma igreja, seja inteiro nessa igreja, seja integral nessa igreja. Se você entregou a sua vida a Jesus, seja inteiro com Jesus. Seja inteiro para com o Senhor, para com as pessoas que estão ao seu lado. Eu sempre falo, se você entregar tudo, você vai ter tudo. Ninguém que entrega tudo, irmãos, aceita pela metade. Quem se entregou a tudo, vai querer e vai viver uma entrega de tudo. O evangelho é a entrega de tudo, irmãos. É verdade. E tem muitas pessoas que entram pisando em ovos, elas não são libertas. Por quê? Porque elas têm uma vida de esconder o jogo. O evangelho, irmãos, é sinceridade, é verdade. O evangelho é lealdade, é fidelidade. E isso são poucas pessoas que, pastor, mas eu vou me machucar. Bem-vindo, irmãos. Assim é a vida. Assim é a vida. A vida é desse jeito. Nós temos que ter o comprometimento. Tudo que vale a pena compromete a nossa vida. E nós corremos risco. Até porque a palavra comprometimento, um dos significados da palavra comprometimento é assumir risco grave. Viver para Jesus é assumir risco grave. Mas eu te garanto, você não vai querer outra vida nessa terra, a não ser viver para Jesus por inteiro, a não ser viver na igreja do Senhor por inteiro, e honrar a Deus, e honrar a igreja de Cristo, e honrar a sua família, e honrar os irmãos. Você não vai querer outra vida. Quando você experimentar isso, você não vai querer outra vida, porque Deus vai honrar. Deus é que está acima de tudo disso. Deus é que está comandando todas essas coisas. Deus é que vai honrar aqueles que se entregam por inteiro. Queremos tudo de Deus, irmãos, e não nos entregamos por inteiro a Ele. Queremos tudo de Deus. Deus não me engana, Deus cuida de mim. Deus fala, tá bom, então se entrega para mim por inteiro. Seja inteiro para comigo, íntegro. Libertação é renúncia, é renegar, é abrir mão de estilo de vida reprovável. Provérbios 28:13, pode abrir. Quem esconde os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e abandonam, alcançam a misericórdia. Não é isso? Quem procura esconder seus pecados, não prospera. Mas quem confessa e abandona seus pecados, alcança a misericórdia. É o texto da família. Você tem que ser inteiro. É claro que libertação também
é expulsão de demônios. Espíritos malignos precisam perder o domínio e o controle sobre a situação e sobre uma vida. Mateus capítulo 12, verso 26, a Bíblia fala aqui, Mateus capítulo 12, verso 26, e se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. Próximo. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então, que poder utilizam os outros quando expulsam demônios? Que eles julguem a acusação de vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Verso 29. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Então, Jesus aqui está explicando. Falaram para Jesus: você tem demônio, Jesus. Falei, eu? Jesus falou: eu expulso demônios pelo poder dos Beelzebus, dos demônios. Um reino dividido não subsiste. Agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vocês o reino. Porque Jesus, irmãos, ele expulsava demônios. E nós vemos crentes hoje em dia que não crê mais em demônios. Ah não, demônio. Irmãos, os demônios se apossam das pessoas. Os demônios estão em toda parte. Os demônios estão aí influenciando muita gente. Tem muita gente que o demônio não tem coragem de entrar aqui dentro, mas fica esperando lá fora lá. E quando você pisa lá fora, ele te toma de volta. Ai pastor, misericórdia. Então decida hoje viver uma vida com Jesus. Decida hoje, quando você sair daqui, da porta para fora, os demônios eles não têm mais poder de tocar a tua vida. Eles não têm mais poder de tomar a tua casa. Decida hoje caminhar com o Senhor, viver uma vida inteira para Ele. Em nome de Jesus, decidamos hoje. Se tem algum demônio te esperando lá fora, você fala, perdeu. Mas se você não desvincular a tua vida com o pecado, ele vai ter legalidade para tomar você. Ele vai ter legalidade. Porque o mundo espiritual trabalha com legalidade. E se você der legalidade aos demônios, eles vão ter lugar na sua vida. Pastor, como é que eu dou legalidade aos demônios? Vivendo uma vida fora da palavra. Se a sua vida é contra a palavra, é fora da palavra, os demônios têm legalidade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Outra coisa, os vínculos precisam ser quebrados. É o que eu acabei de falar aqui. Quais vínculos precisam ser quebrados? O vínculo com o pecado, com a sujeira, com a imundícia, com coisas e situações e atitudes que não agradam a Deus. Esses vínculos precisam ser quebrados em nome de Jesus. Eu preciso ter aliança com Deus. Nossa aliança com Deus é firmada em nosso compromisso de honrá-lo e servi-lo. Lá em Efésios capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13, a palavra de Deus ela fala assim. Vamos ler juntos aqui. Lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham... Opa, tem algum inimigo da comunidade de Israel aí? No Brasil tem um cara aí. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Verso 13. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele, por causa daquilo que Cristo Jesus fez por vocês com o seu sangue. Jesus está falando, por mais longe que vocês estivessem de Cristo, por meio de Jesus agora, nós nos aproximamos do Senhor. Por meio de Cristo, nós temos aliança com Deus, e essa aliança nos mantém libertos. Eu preciso também viver e ter uma cura interior.
necessitamos de cura interior. O que muitos hoje chamam de saúde emocional, nós chamamos de cura interior. 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor, ela diz assim: que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. O Senhor está falando, nós precisamos ter saúde física, emocional e espiritual. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisam ser conservados em Deus, saudáveis. É isso que a palavra está falando. Cura interior, cura das emoções, cura das memórias, cura dos traumas. E outra coisa que eu quero falar, uma vida liberta, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. O batismo é o selo de fogo, de graça e unção de Deus sobre as nossas vidas. É no poder do Espírito Santo que poderemos viver uma vida plena na graça do Senhor sobre nós. Atos capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor, ela diz assim, Atos capítulo 1, verso 8, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. Irmãos, tem pessoas que frequentam a igreja por anos e elas não estão nem aí acerca do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse tirado do culto, fosse tirado da igreja, para muitos crentes não ia fazer diferença nenhuma. Tem um monte de gente que acredita que consegue ser crente sem uma vida com o Espírito Santo. Só que nós não só devemos entender que somos morada do Espírito de Deus, como nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é o mergulho no Espírito Santo. É o poder sobrenatural do Espírito Santo atuando nas nossas vidas, nos batizando, nos mergulhando, nos tomando por completo. O Espírito Santo precisa tomar a sua igreja, tomar a sua vida. É Ele que nos capacita a viver uma vida no Senhor. É o Espírito Santo, irmãos. Não é apenas a nossa força de vontade. E hoje em dia passa ano, entra ano, e os crentes muitas vezes não estão nem aí. Ô irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu sei lá, pastor. Você precisa saber, precisa querer, precisa aprender, precisa se dedicar, precisa ansiar por isso, precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça e do poder de Deus. O poder dos demônios, o poder do pecado não fica numa vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Isso tem que ser uma santa preocupação no seu coração. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo. E pastor, nem estava ligando nisso. Então liga. Então se importe nisso. Busque isso em nome de Jesus Cristo. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero os dons do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser cheio da tua glória na minha vida, da tua graça. Eu preciso, Senhor, do teu batismo na minha vida. Irmãos, isso é uma necessidade. Nós nos enganamos ao pensar que a nossa maior necessidade é uma vida financeira melhor, é uma moradia melhor, é um relacionamento melhor, é uma saúde física melhor. Todas essas coisas fazem muito bem se as tivermos. Só que a nossa maior necessidade, irmãos, é de uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. E é isso que verdadeiramente vai manter sadio todas as outras áreas que nós buscamos tanto. É uma vida cheia do Espírito Santo. Só que a gente vê hoje a maioria dos crentes ignoram isso. Não estão nem aí para isso.
nem se importam com isso. Eu quero resolver os meus problemas, eu quero paz na minha vida, pastor. Eu estou em muita guerra. Busque o Espírito Santo, meu irmão. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Rompa o compromisso. Agora, olha a incoerência do crente. Como é que o crente quer paz se ele tem compromisso com o pecado? Como é que você vai ter paz tendo compromisso com o pecado, irmãos? O pecado é do maligno, é do diabo. O pecado é a abertura para os demônios. Nós, como crentes, estamos se esquecendo dessas coisas, irmãos. O pecado é a abertura para os demônios, é legalidade. Tem advogado aqui? Os irmãos do direito? Os irmãos sabem muito bem o que é legalidade. É legal, está lá. Não adianta ir contra, é legalidade, é legal. É direito. Quem vive uma vida do pecado assina, dá direito, uma procuração para o diabo. Ele tem direito. Quem quer viver uma vida no pecado, dá direito ao diabo interferir em sua vida. Entenda isso, igreja. Mas Cristo Jesus, a Bíblia fala, Ele riscou a cédula que era contrária a nós. Cravou ela na cruz, irmãos. Isso é libertação. Por isso que nós temos que ter uma vida com Jesus. Porque aí toda a legalidade, tudo aquilo que foi entregue nas mãos do inimigo, cai por terra. A nossa vida pertence ao Senhor por completo. Nós temos que entender isso. Para terminar, eu quero dizer, mantenha a sua posição em Cristo. Efésios capítulo 2, 5 e 6 fala, Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Contudo, João 1,12, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gálatas 2,20, a palavra fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é isso aqui? Isso aqui é um cristão posicionado. É um cristão que sabe o que Jesus fez por ele e se posiciona nisso. A minha vida está em Jesus, e eu devo permanecer a minha vida em Jesus. Eu fui crucificado com Cristo, e agora a minha vida no dia a dia, na fé, no meu dia a dia, no meu corpo, eu vivo esta vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Um cristão posicionado, ele rompe o seu compromisso com o pecado. Irmãos, nós temos que entender isso aqui essa noite. Nós temos que destruir a cédula que nos é contrária. O que destrói a tua vida não é o chefe que te persegue, não é o marido que não é crente, não é a esposa que não tem sabedoria, não é a falta de oportunidade, não é a falta de saúde. O que destrói a tua vida é o teu comprometimento com o pecado. Destrua o seu comprometimento com o pecado, e a sua vida vai fluir no Senhor em libertação. Creia nisso. Se posicione em Cristo. Tenha a sua posição em Cristo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? A sua posição em Jesus. Você tem que entender que você é filho de Deus. Você não nasceu para o pecado. Você não nasceu para a sujeira. Você não nasceu para se entregar aos afetos da sua carne. Você nasceu para honrar e servir ao Senhor. Faça disso o propósito da sua vida. Em segundo lugar, leia a palavra de Deus. João 15,3 diz,
vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Leia a palavra. Nós temos que mudar a nossa disciplina, irmãos. É inadmissível a cada 10 cristãos, só 2 leem a Bíblia. Pergunto para você responder diante de Deus, tirando agora no culto, você já leu a sua Bíblia hoje? Você já leu a sua Bíblia hoje? Você separou o tempo para ler a sua Bíblia? A sua Bíblia é vida, irmão. Leia no banheiro, leia enquanto espera o ônibus, leia na hora do seu almoço, leia antes de treinar, depois que treinou, leia aguardando o arroz ficar pronto, leia a palavra, leia. Agora eu pergunto para você, já entrou no seu Instagram hoje? Já entrou? Já entrou no seu TikTok hoje? Você está vendo como a gente tem tempo? Você entrou no seu Instagram hoje? Você entrou no seu TikTok hoje? Você entrou no Kawaii? Você entrou no Facebook? Então leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Leia a palavra. Ah, pastor, hoje eu não li a Bíblia porque eu ia vir para o culto mesmo, sabia que ia ler aqui. Não pode. Tem que ler a palavra todo dia. Tem que ler a palavra todo dia. Esse é um dos maiores motivos, irmãos, da nossa vida medíocre. É uma vida sem Bíblia. É um cristianismo, um evangelho sem Bíblia. Como? Como que a gente está conseguindo isso? A gente não está conseguindo. Estamos enganados. Como é que há um cristianismo sem poder do Espírito Santo? Como é que há um cristianismo sem leitura de Bíblia? Que cristianismo é esse, meus queridos? Não existe. Estamos enganados. O cristianismo é Bíblia, é o poder do Espírito Santo, é a palavra de Deus confrontando o nosso coração. Isso é o Evangelho de Jesus. É aí que nós seremos libertos. Em último lugar, ore sem cessar. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, nos apeguemos com toda a firmeza à fé que professamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de provação, mas não pecou. Dessa forma, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A oração, falar com Deus quando está feliz, quando está triste, quando está angustiado, quando as coisas vão bem, quando não vão bem. Orar quando não está conseguindo orar. Como é isso, pastor? Jesus, eu não estou conseguindo orar. Jesus, eu não estou conseguindo me concentrar para orar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Minha mente vagueia, Jesus. Eu não estou conseguindo concentrar. Eu não estou conseguindo. Jesus, eu não tenho vontade de orar. Você está orando, irmãos. Então ore quando você não tem vontade de orar, quando você não quer orar. Ore quando você estiver dirigindo, ore quando você estiver no ônibus, ore enquanto você está indo buscar seu filho na escola, ore enquanto você está levando ele na escola, ore enquanto você está ouvindo a palavra. Senhor, fala ao coração da igreja, quebra os nossos corações, fala comigo, me capacita. Ore na sua casa. Oremos, irmãos. Então olha só,
Como viver um cristianismo sem leitura de Bíblia, sem o poder do Espírito Santo, sem oração? O que sobrou, irmãos? O que sobrou? Sobrou frequência de culto. Nós precisamos mergulhar no Senhor, irmãos. Precisamos mergulhar em Deus. Precisamos hoje romper com cadeias que estão nos prendendo e nos impedindo de crescer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.